Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Sou o pastor Joels, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor, e estamos mais uma vez aí para trazer uma meditação sobre Sarai, esposa de Abraão. Amém? Mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido, Pai. Fala conosco nesse dia, nos ensina, nos orienta sobre a Tua palavra. E eu peço a Tua bênção sobre cada inscrito deste canal, que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus então. Vamos meditar, sobre a vida de Sarai e aprender coisas tremendas com essa mulher. Isso nos surpreende. As mulheres, elas têm algo tremendo em dela que nos surpreende. Mas vamos lá, vamos então meditar. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 11 ao 13, fala assim: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-á, a mim e a ti guardará em vida. Peço-te que diga que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. Amém, querido? Vamos então seguir aí a meditação sobre a vida de Sarai. Glória a Deus. Mas eu quero pegar um tema e abordar 5 tópicos aqui. Primeiro, uma mulher de personalidade forte. Sarai, uma mulher de personalidade forte. Vamos aprender com ela e aplicar para a nossa vida aquilo que é bom, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então. Primeira coisa, nós percebemos que Abraão, ele ao descer ao Egito, ele saiu fora da rota que Deus determinou para ele. Por causa da fome que aconteceu naquela região, ele deveria ter permanecido dentro da vontade do Senhor. Mas ele pegou o caminho oposto. Então Abraão já saiu da direção. Tá bom? O que me chamou a atenção? Primeiro fator. Sarai, ela se arriscou, para salvar o marido. Sarai se arriscou para salvar o marido. Primeira coisa, uma mulher que ela tem uma personalidade forte, ela se arrisca, ela põe em risco a si mesma para defender o seu espaço. Então ela se arriscou para defender o seu marido. Quando nós lemos aqui Gênesis 12, versículo 11 ao 13, ou depois você pode ler até o 15, o que acontece, mesmo contrariando-se a vontade dela, ela se submeteu à autoridade de seu marido, mesmo contrariando a sua vontade. Porque não era da vontade dela. Ela casou, não foi para ser uma mulher compartilhada na mão de outros homens. Tá bom? Entenda bem a questão. Uma das coisas que me chama a atenção que ela agiu, que Abraão agiu covardemente. Olha que coisa tremenda. Abraão agiu com covardia, mas ela tomou sobre si a responsabilidade de protegê-lo e proteger também toda a sua família, todo o seu patrimônio. Abraão agiu com covardia. Agiu com covardia, mas ela, se submeteu à autoridade do marido, e também ela foi para proteger, porque Abraão, ele deu uma demonstração de covardia. Olha que coisa tremenda. Segundo fator, a gente aprende aqui, o próprio Abraão diz que, olha, os egípcios vão lhe ver e vão pegar você para ser esposa, porque tu és uma mulher formosa. Aproximadamente ela estava com seus 65 anos. Então ela era uma mulher linda, desejada, porém fiel. Uma mulher desejada, linda e desejada aos 65 anos, gente, isso é impressionante. Porém, ela manteve a sua fidelidade. Primeiro, tende ao marido, porque ela poderia retrucar o marido, mas ela pensou, se eu falar alguma coisa, e se o meu marido estiver certo, ele vai morrer.
porque Abraão desacreditou, ele não confiou que Deus o guardaria, que Deus o livraria. Então ele usou ela como, infelizmente, uma cobaia, mas ela se demonstrou uma mulher firme. Então o segundo fator, que ela era uma mulher desejável, era uma mulher de boa aparência, mas ela foi fiel. Ela não se envaideceu, não, ela permaneceu fiel. Terceiro fator, uma mulher que, por não entender a vontade de Deus, põe em risco o seu casamento. Aí nós vamos lá para Gênesis, capítulo de número 16, né? O versículo 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então, o que acontece? Quando Abraão sai do Egito, e ali ele traz consigo uma egípcia para ser serva. Entende? Para ser serva. E depois de Deus ter mudado essa situação, ter exortado Abraão, só que ali começou a dar um probleminha ali. Então essa serva seria uma mulher que, segundo a visão de Agar, ia realizar os planos dela ter filho, porque ela não tinha gerado um filho. Mas ela não conseguiu entender a vontade de Deus. Mas o que ela fez? Ela colocou o seu casamento em risco. Então, uma pessoa de personalidade forte, que muitas das vezes não compreende a vontade de Deus, vai agir pelas suas próprias emoções, vai agir pelas suas próprias forças, meio contrariando a vontade de Deus. Mas eu quero e eu vou conseguir. Então, ela fez algo que muitas das vezes lhe causou problema. Algumas decisões podem acabar mal. Quando alguma mulher toma decisão errada, sem antes pedir uma direção de Deus, pode causar problemas terríveis. O que nós precisamos entender, tanto na vida de um homem e de uma mulher, aprenda a guardar o tempo de Deus. Provérbio 14 fala assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Quarto fator, uma pergunta: quem celebrou o casamento de Abraão? Quem celebrou o casamento de Abraão com Agar? O versículo 2 fala assim, é bem interessante falar assim: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz um filho. Toma, pois, minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então o que eu posso dizer para você, irmão? O versículo 3: assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a egípcia Agar, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Ela se tornou uma celebrante do casamento de seu marido. Ela arriscou tudo. Então o que ela fez? Ela acabou celebrando o casamento do próprio marido com a mulher estrangeira, com a mulher que não fazia parte da promessa, porque ela queria alcançar os seus objetivos. Então ela fez algo impensável. Ela fez algo que deveria ter uma avaliação, ela deveria ter conversado com Abraão. Mas a pessoa de personalidade forte, o que acontece? Ela não vai ouvir ninguém. Ela quer porque quer, eu quero porque quero, tem que ser assim. Não me interessa o que vai acontecer. Isso não pode. Isso não pode. Então ela agiu impensadamente, né? Quinto fator, além dela ter celebrado o casamento do próprio marido, o quinto fator é bem interessante. Ela quis mudar o curso das promessas de Deus. Ela quis mudar o curso das promessas de Deus. Quantas das vezes, desde Gênesis 12, quando Deus falou com Abraão que eles teriam um filho, quantas das vezes você acha que Agar e Abraão conversavam sobre ter esses filhos? Eles dialogavam sobre ter esses filhos, né? Dialogavam sobre a promessa de Deus. Mas será que ela deu ouvido? Então, a pessoa de uma personalidade forte, que muitas das vezes não é trabalhada, mesmo Deus falando, alguém falando das promessas, ela não vai aceitar as promessas de Deus. Ela vai querer agir com impulsividade. Vai querer agir do jeito dela. E o que me chama a atenção é a omissão de Abraão. A omissão de Abraão dá uma demonstração da personalidade forte de Sarai.
Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 6, você confere aí, Deus ratifica novamente a sua promessa com Abraão. Deus novamente fortalece a fé de Abraão e fala que vai providenciar um filho para ele. Mas, então, ela deu uma ordem a Abraão. Deu uma ordem a Abraão. Então, Abraão se calou. Abraão ali, o que me chama a atenção é que Abraão se omitiu. E é bem interessante que ela se deixou levar pelos seus sentimentos e Abraão demonstrou-se ser uma pessoa fraca diante de sua mulher. Em vez de Abraão ouvir a voz de Deus, ele passou a ouvir a voz de sua esposa. Às vezes no casamento acontece isso aí. Às vezes no relacionamento entre marido e mulher acontece isso aí. Às vezes o homem ele se omite de uma responsabilidade e passa a ouvir a sua esposa mesmo sabendo que não vai dar certo. Prefere sofrer as consequências em vez de tomar a decisão certa, mas eu não vou contrariar minha esposa. Então o que Abraão pensou? Poxa, eu vou ter que escolher, ou eu contrario a vontade de Deus ou a vontade da minha mulher, então eu vou obedecer à vontade da minha mulher. Então ela demonstrou que ela tem um domínio sobre a vida de Abraão. Que coisa interessante. Mas nós vamos conseguir entender esse mistério mais para frente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu te agradeço, meu Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, neste momento, toma nas tuas mãos teus filhos, toma nas tuas mãos a tua igreja, derrama da tua bênção sobre cada um deles, guardando, livrando cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, tu és maravilhoso. Meus irmãos, em nome de Jesus, dá um like, se inscreva nesse vídeo, amém, compartilha em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.